Qual é o contrato político do racialismo? Paulo, quantos minutos eu tenho? Tem 5 minutos. 5 minutos. Qual é o contrato político do racialismo? O contrato pré-moderno que o racialismo propõe. Esse contrato político se baseia na desigualdade. Aqui no Brasil existe um ministério que chama Secretaria da Igualdade Racial. Esse nome é impossível. Esse nome não tem sentido na ciência política, porque ou a raça ou a igualdade. Raça é intrinsecamente a definição da desigualdade. A raça é uma desigualdade tão grande que ela não pode ser eliminada em caso nenhum. A raça é aquele lugar onde a pessoa nasce dentro dela e morrerá dentro dela, independente do que fizer na vida, do que a sociedade fizer, do que qualquer um fizer. Raça é desigualdade. Antigamente se atribuía essa desigualdade à biologia. Hoje em dia, como se tornou impossível atribuir a biologia sem pegar mal publicamente, sem você parecer uma pessoa desinformada, se atribui à cultura, e aí se torce a palavra cultura, e cultura começa a ser algo biológico também, como se cada um de nós tivéssemos intrinsecamente uma coisa chamada cultura, que vem de lugares ancestrais e seguirá até o futuro, e que tem uma conexão com a cor da nossa pele. Bom, isso é não saber o que é cultura, mas isso é uma outra discussão de antropologia, que a gente pode fazer num outro momento. Então, raça é desigualdade. O contrato político do Estatuto da Igualdade Racial é um contrato político de desigualdade. É por isso que o nome Estatuto da Igualdade Racial não faz sentido. É uma contradição em termos. Esse contrato político só pode existir se existir uma classificação oficial, uma classificação estatal da raça das pessoas. Porque raça não existe na biologia. Raça existe como fruto da política. E como fruto da política não de uma maneira esquisita, nebulosa, como fruto de leis. A raça surge porque o Estado faz leis e define a raça de cada um. É assim que a raça surgiu na Alemanha, com as leis de Nuremberg, de Hitler. É assim que a raça surgiu na África do Sul, com o sistema do apartheid. É assim que a raça surgiu nos Estados Unidos, com as leis de segregação racial que atravessaram todo o século XX. É assim que a raça surgiu em Ruanda. Atenção, para existir raça não precisa existir cores de pele diferentes. Raça é uma invenção flexível, maleável. Ela exige criatividade, mas não exige cor de pele diferente. Em Ruanda se criaram raças, Hutus e Tutsis. Os colonizadores belgas criaram raças. E depois da independência, as pessoas acreditaram que elas faziam parte dessas raças. E acreditaram porque elas tinham carteiras de identidade que diziam que elas eram de determinada raça. E essas carteiras de identidade não eram papéis sem sentido. Definiam direitos, definiam privilégios. Se você for Tutsi, você terá certas cotas. Isso quando os belgas colonizaram Ruanda. Mais tarde, quando os Hutus chegam ao poder e Ruanda é um país independente, se você for Hutu, você terá certos privilégios. E, portanto, a raça passa a existir na vida cotidiana das pessoas. Então, para existir raça, é preciso de um Estado que crie raças, um Estado que invente raças. É por isso que eu não gosto muito quando a gente fala brancos, negros, etc., porque a gente começa a acreditar que essas coisas existem na natureza, e não como produto de uma atitude política, de um projeto político consubstanciado numa legislação. E o Brasil é um problema para isso. O Brasil é um problema para se realizar esse projeto político da desigualdade, que é o projeto do racialismo. O Brasil é o maior problema do mundo, e não é por acaso que os grandes financiadores internacionais do projeto do racialismo, que são grandes fundações filantrópicas, e em particular a Fundação Ford, hoje investem prioritariamente no Brasil, porque se no Brasil for possível criar raças, então é possível criar raças em qualquer país do mundo.
E por que o Brasil tem esse lugar tão particular? Porque não apenas o Brasil não fez leis raciais ao longo de todo o século XX, como principalmente o Brasil construiu a sua identidade nacional com base numa ideia antirracial, que é a ideia da mestiçagem, que é o mito da mestiçagem. Cuidado! Atualmente nós estamos acostumados a ouvir a palavra mito como se mito fosse mentira. Quem imagina que mito é mentira precisa voltar para a escola. Mito não é mentira. Mito é uma narrativa utópica em torno da qual grupos se reúnem para organizar o seu futuro. Mito é uma ideia organizadora. Ele não é nem verdade nem mentira. Ele é uma narrativa sobre o passado que se utiliza para organizar um futuro. A raça é um mito. A mestiçagem é um mito. Quando a gente está diante do mito da raça e do mito da mestiçagem, nós estamos diante de uma escolha política. Nós queremos o mito da raça ou nós queremos o mito da mestiçagem? O Brasil, durante o século XX, escolheu o mito da mestiçagem. Mestiçagem não é só miscigenação. É também miscigenação. Mestiçagem se faz na cama, mas não só na cama. Mestiçagem é mais do que isso. Mestiçagem é intercâmbio, troca cultural, troca política. Isso é mestiçagem. Mestiçagem é o contrário de identidade racial, porque é a construção de uma identidade fluida que não é a mera mistura de elementos prévios ossificados. Isso é mestiçagem. Não é por acaso que as leis raciais nos Estados Unidos, no século XX, as pessoas lembram das leis raciais americanas como se fossem leis de segregação de banheiros, segregação de ônibus, segregação de bibliotecas, de escolas, e eram tudo isso. Mas as pessoas esquecem da principal lei racial americana. A principal lei racial americana era a lei anti-miscigenação.